Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, as tuas energias balsamizam nossos corações aflitos e angustiados nesses dias. Vem, Senhor, reflorir os caminhos da humanidade, tão carentes que somos, tão necessitados nesses dias da tua misericórdia. Vem, Senhor, para que possamos prosseguir vencendo os desafios existenciais com muita fé e resignação. Nos ampare, nos dando intuições boas, com amor, para melhor procedermos no nosso dia a dia. Obrigada, assim seja. Tende calma, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida. E Jesus disse: Mandai assentar os homens. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens, esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Boa noite. O estudo dessa noite será acerca da indulgência. Quem quiser acompanhar, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Instruções de José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1883. A indulgência. Então, primeiro nós vamos aqui descrever o que é a indulgência de acordo com o Evangelho. A indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Então vamos fazer aqui uma pausa nessa definição de indulgência de acordo com o Evangelho, né? Então, primeiro, ele é um sentimento. Então, não é algo que está na nossa racionalidade, está nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Outro aspecto importante aqui colocado é que nós precisamos cultivar este sentimento. E quando ele fala não fazer crítica e nem falar falas chocantes, falar mal do irmão, fazer fofoca. Gente, a fofoca ela é muito séria, em qualquer ambiente, em qualquer contexto. Na casa espírita, a fofoca, muitas vezes, os espíritos obsessores se aproveitam da fofoca e faz com que grupos criem rivalidade no meio do grupo, inimizade, outros acabam se afastando da casa espírita. Então, nós sabemos que é cultural, né?
que o brasileiro tem um pouco esse hábito de fazer fofoca. Eu vou te contar, você nem sabe, deixa eu te contar isso, aquilo do fulano. Gente, se não puder ser dito cara a cara, não vale a pena nem dizer. E por mais que um trabalhador, um tarefeiro da obra espírita se envolva assim numa conduta ou num episódio que vai contra tudo e todos os ensinamentos, quem somos nós para julgar? Então, mesmo se alguém venha te contar, fulano fez isso, fez aquilo, uma fofoca de algo negativo que a pessoa tenha feito, vamos buscar ser mais indulgente e chamar esse irmão à reflexão. Indulgência, meu irmão, indulgência. Corta, essa palavra indulgência, se nós falarmos de todo o coração, ela pode cortar esse efeito da fofoca, do disse-me-disse, né? Porque somos todos tarefeiros da obra do bem e aqui não tem ninguém perfeito. Não tem palestrante perfeito, não tem passista perfeito, não tem evangelizador perfeito. Qualquer trabalho, qualquer trabalhador, seja na frente que esteja atuando, não tem perfeição. Somos todos imperfeitos, porque se perfeito fôssemos nem aqui, não estaríamos aqui. Então, e o palestrante X, Y, super famoso, o imperfeito também. Se for esperar o perfeito, o trabalho nem é realizado. E tem um dito agora que estão muito usando que mais vale o feito do que o perfeito. Se você também for esperar reunir todas as condições que você julga ideais para praticar o bem, nessa existência você não vai cumprir seu propósito de ser tarefeiro do bem. Porque nós vamos adquirindo as virtudes, as qualidades, com o trabalho. Aí nós vamos nos gabaritando. E os nossos benfeitores espirituais vai nos norteando, mostrando os nossos errinhos e nós vamos corrigindo, nem que seja pelo cansaço. Sabe aquele defeito, aquele vício que você tem antigo, que não quer abrir mão, que não quer largar mão? Às vezes nós superamos aquilo pelo cansaço. Um belo dia a gente se cansa dos mesmos erros e busca ser originais até nos erros e abre mão daquilo. Então nós temos benfeitores, nós temos anjos da guarda, nós temos uma turma grande aí para nos amparar, para nos apoiar e nos ajudarmos aqui se nos propusermos a sermos realmente, praticarmos o amor, o bem e a caridade. E também a indulgência, ela é até um ato de caridade. E aquela caridade realmente descompromissada, que é a verdadeira e é ensinada por Cristo. Seguindo no Evangelho, ele fala que a pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros, ou se os observa, evita falar deles ou julgá-los, a fim de que não se tornem conhecidos por outro. Então não seja você o divulgador, o propagador de más notícias, de fofocas, para que vai gerar contenda. Cuide da sua vida. Cuide dos seus defeitos, cuide das suas falhas. Muitas vezes nós vemos muita falha do irmão e esquecemos da nossa. Se você se preocupar realmente com a sua reforma íntima, em tentar cultivar a indulgência, você não vai te restar tempo, não vai te sobrar energia para se empenhar e se dedicar com a vida preocupar com a vida do irmão. É cada um, gente, lutando, passando por momentos de dificuldades, com defeitos diferentes, assim como também as qualidades são diferentes. E quando nos juntamos, nós podemos muito. Então o foco, vamos focar, por mais que a pessoa, fulano é assim, assado, não dá para suportar tal e tal atitude de fulano. Vamos, se praticarmos a indulgência, vamos conseguir trabalhar junto. Porque o trabalho nos aproxima. Se é o nosso objetivo, é a tarefa do bem, se somos tarefeiros, não vamos nos pegar nessas picuinhas de focar na imperfeição. Foca no
no que o irmão tem de bom, tem de positivo. Fulano é assim, assim, mas o ponto forte dele é esse, a gente pode contar com ele para isso. Porque nem nós somos dotados só de qualidades, nem nosso irmão. Todos nós temos qualidades e defeitos, mas se focarmos na qualidade, nós conseguiremos conviver e nos sair bem nas convivências, no trabalho, na convivência em casa, na convivência no trabalho na casa espírita, com qualquer pessoa, porque requer muito de nós mesmos, do nosso aprimoramento, da nossa melhoria e da indulgência, meus irmãos. Não esquecermos essa palavra importantíssima que engloba tudo isso. Não é fácil ser indulgente. Então, uma meta aí, agora que estamos quase chegando no final do ano, que vale a pena cada um propor para si, é propor para 2021 ser mais indulgente. Vamos colocar isso como meta, como objetivo. Tentar essa técnica também, de que a pessoa venha te contar qualquer episódio. E vamos cortar com indulgência, meu irmão, indulgência. Fazer esse convite para que a pessoa que foi o portador da má notícia use, pratique a indulgência. Porque nós não vimos aqui no começo que é um sentimento que deve ser cultivado. Então, aquilo que é cultivado é algo que nós temos que trabalhar naquilo dia a dia. Não nasce pronto. A gente tem que trabalhar através de muito esforço, de muita dedicação, regar a plantinha da indulgência. E o Evangelho segue: devemos ser severos para conosco e indulgentes para com as fraquezas alheias, reconhecendo que todos temos inúmeros defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Então aí todos nós sabemos, né, que estamos aí em busca da nossa reforma íntima, da nossa melhoria moral, que somos amparados para isso, não estamos sozinhos. Então, nós temos que ser severa conosco. Aos outros, permita ser o que a pessoa quiser, mas a nós que nós devemos pactuar, fazermos pactos de não admitirmos, não permitirmos determinadas posturas incoerentes para nós. Então vamos ser severos e rigorosos conosco e não com o outro, que nós não sabemos das dores, do sofrimento, dos motivos, das motivações que o outro age de determinada da forma A, B ou C. Fora as expectativas, nós também temos essa questão de querer alimentar muitas expectativas em relação ao outro. Então alimente, busque expectativas em relação a você. O que eu melhorei esse ano? O que eu aprendi nesse ano de 2020 que não foi fácil para ninguém? E também não vamos focar só no vírus, na pandemia que impediu disso, perdi isso, perdi aquilo. O que eu pude aprender nesse tempo todo que todo mundo teve que parar? Você ficou parado, lamuriando, reclamando, ou você buscou uma nova habilidade? O que de bom você aproveitou e desenvolveu ou identificou nesse tempo todo? Porque foi um convite também à reforma íntima. E não adianta você fazer o trabalho, assistir as palestras, tomar passe, saber o Pentateuco de ponta a ponta, se você não te fizer a sua reforma íntima. Você vai ser apenas um teoricão, que vai estar na sua testa, que você só é bom de teoria. Então nós sabemos que a teoria é importante, mas só a teoria sem a prática também não dá muito resultado, nós não avançamos da maneira que deveria. Então tem que ser esse casamento, né? Da teoria com a prática, sendo que a prática ainda fala até mais alto, que tem gente analfabeto que não sabe nem ler e no dia a dia é mais caridoso, indulgente do que muita gente aí, que domina, que conhece todo o acervo, todos os ensinamentos, todas
as teorias da doutrina. E também nós sabemos que para você ser caridoso, independe de religião, depende de credo, né? A caridade é uma condição sine qua non, né? Fora da caridade não há salvação. E também o conhecimento, lógico que a instrução é importante, mas tem irmãozinhos aí que são até analfabetos e que a vida é um exemplo de caridade, de amor, e pratica os ensinamentos do Cristo muito mais do que muitos doutores. E Cristo, seguindo aqui ainda o Evangelho, Cristo nos adverte: não podemos pretender tirar o argueiro dos olhos de nossos irmãos se temos em nossos olhos a trave que nos cega, dificultando-nos a caminhada. Então é isso, Cristo falando, é sobre olha para ti, para o teu teto, para a tua casa. E é muito fácil jogar pedra nos outros ou criticar os outros. Eu quero ver a fila para fazer, para ir lá e fazer melhor. E muita gente critica, o irmão é assim, poderia ter feito assim, mas você não foi lá fazer. E isso nos contextos familiares, de trabalho, de tudo, porque a indulgência, esses ensinamentos, eu não vou praticar só quando eu estiver na casa espírita, não, em qualquer lugar que eu estiver. Vai refletir, porque até que com as palavras nós podemos até, como se diz, vender o nosso peixe, mas a nossa energia, qualquer pessoa que tenha um mínimo de mediunidade capta as nossas reais intenções, as nossas energias, elas falam muito mais do que as nossas palavras. E aí o Evangelho segue: a criatura indulgente demonstra sempre ser caridosa e fraterna, não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo e as coisas boas do semelhante, que nós já falamos aqui, né? Tira o foco das imperfeições, foca no que tem de melhor na situação, na pessoa, com você mesmo, porque nós também temos uma autoestima baixa. Muitas vezes nós deixamos de ter um desempenho melhor ou maior porque somos muito exigentes conosco, mas exigente no ponto assim de que já não é aquela exigência no sentido de ser zeloso. Tem gente que é no sentido de ser vaidoso, que quer ser o perfeito, mostrar o melhor, mas está mais preocupado com a performance. E nós sabemos que isso tudo é bobagem. Que o que importa não é performance, não é ir lá e fazer bonito, é viver aquilo. É praticar, é fazer de todo o coração e com sinceridade. E fechando aqui esse último item aqui que iremos refletir essa noite, do capítulo 10, ele fala que a indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer a outra sem magoar ou ferir, e a compreender as deficiências de todos, sem pruridos de falsa superioridade. Então, é aquela situação de falar sem magoar, falar com jeito. Quando você fala com amor, se você precisa ter uma conversa, no seu grupo espírita, algo que você conseguiu identificar, que não está de acordo, faça uma oração antes, busque se nutrir dos melhores pensamentos, dos melhores sentimentos, para ir lá falar. Não chegue e despeje um monte de coisa. Muitas das contendas familiares, das contendas em trabalho, das contendas no grupo, na casa, que leva algumas pessoas até se afastarem do trabalho, é a forma. A pessoa chega e despeja aquele monte de desaforo, fala da forma errada. Não é que nós temos que dizer que para ser indulgente temos que nos calarmos, não vermos mais nada, não falarmos mais nada. É falarmos, mas falarmos da maneira correta. Faça uma oração antes, busque acalmar, cola aí no seu anjo da guarda, pede uma ajuda ao anjo da guarda, aos benfeitores espirituais, me ajude a expor essa situação da melhor forma, para que o melhor aconteça para o grupo. Nunca visando você ter razão. Nosso problema também é que nós somos muito cheios de razão. A gente quer ter um balde de razão. Quando na verdade... E aí, em nome dessa razão, perdemos a nossa paz, tiramos a paz do outro.
Então isso também não é uma postura de quem é de indulgência, não. Então eu gostaria de encerrar dizendo que é sentimentos, vamos cultivar, né? Fazendo assim um breve resumo, né? Vamos cultivar, ter como meta, como proposta para 2021, não focar na imperfeição das pessoas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, e focar assim no bem, na tarefa do bem. Só assim seremos assim tarefeiros, assim bem-sucedidos e bem-aventurados. Então, um grande abraço a todos, meus irmãos, uma boa noite e fiquem com Deus, com sentimentos de indulgência, de amor e de caridade. Indulgência, meus irmãos, indulgência. Aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Mestre Jesus, hoje reconheço que venho tanto pedir e pouco agradecer. Meu egoísmo é maior que minha gratidão.
e ainda não sei reconhecer que nem mesmo uma única folha cai sem seu consentimento. Se houvesse os olhos voltados ao céu, não duvidaria de seu imenso amor. Assim, venho agradecer por estar aqui neste momento e que eu possa ser um instrumento de consolo e ajuda aos que me procurarem. Muito obrigada, Mestre Jesus, por tudo, que assim seja.